E se tudo que você buscava já estivesse dentro de você? E se esse vazio, essa inquietação, essa vontade de fugir ou desaparecer fossem apenas sinais de que você está pronto para lembrar? Porque a verdade é simples. Você não está aqui por acaso. Você não clicou neste vídeo por distração. Você está aqui porque algo dentro de você te chamou. Não é mais sobre técnicas. Não é mais sobre fórmulas. É sobre você. Você, diante do espelho invisível da vida. Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar. Cansado de dar o melhor e parecer não sair do lugar. Cansado de repetir afirmações, de visualizar, de orar, de clamar. E nada mudar. Mas e se eu te disser que o universo não responde ao seu esforço? Mas sim, à sua vibração mais silenciosa? E se a resposta que você tanto busca não estiver no barulho do mundo, mas no silêncio dentro de você? Você está prestes a atravessar um portal. Um portal de lembrança, de reconexão, de rendição. Hoje, não vamos apenas te motivar. Vamos juntos mergulhar no centro da sua existência, desvendar o que foi esquecido, retirar os véus e permitir que você se veja, sem máscaras, sem medo, sem ruídos. Porque o que está por vir não é apenas um vídeo, é um chamado à sua verdade. Respire fundo, sente-se com você mesmo, desarme os mecanismos de defesa e permita-se sentir. Agora, tudo começa. O sussurro do despertar. Elias era um homem comum, mas sua alma não era mais a mesma. Ele havia despertado para uma inquietação que não sabia explicar. Vivia com um aperto no peito. Não era dor física. Era algo mais profundo. Como se seu coração soubesse que algo essencial estava sendo esquecido. Sua vida seguia em piloto automático. Acordar, trabalhar, sorrir, fingir, repetir. Mas lá dentro, no mais íntimo silêncio da alma, um sussurro persistia. Isso não é tudo. Isso não é você. Ele tentou calar essa voz. Distrações, redes sociais, metas, consumo, promessas. Nada adiantava. A inquietação crescia como uma semente que recusava morrer. Então, um dia, ele parou. Simplesmente parou. Sentou-se em silêncio, sem pedir nada, sem tentar entender, sem querer mudar o mundo. E nesse espaço, pela primeira vez, ele ouviu. Não com os ouvidos, mas com o coração. A vida falou com ele. Não em palavras, mas em presença. Era como se tudo dissesse: você não precisa provar nada. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa voltar para casa. E essa casa não era uma casa de tijolos, nem uma conquista profissional, nem um relacionamento ideal. Essa casa era ele. Ele era o lugar que ele tanto buscava. O sussurro do despertar é assim, calmo, persistente, inegável. Ele não vem para assustar. Vem para te lembrar que você está pronto. Pronto para olhar para dentro. Pronto para parar de fugir. Pronto para soltar o que já não te serve. E esse é o primeiro passo da verdadeira criação. Você não manifesta uma vida plena tentando forçar a realidade. Você manifesta quando se alinha com ela. Você não precisa correr atrás de tudo. Você precisa parar de correr de você. E se por um momento você se permitisse não saber? E se por alguns minutos você se permitisse apenas ser? Porque é aí, nessa rendição, que o universo começa a responder, não porque você está pedindo, mas porque você está, finalmente, ouvindo. O sussurro está aí. Você pode ouvi-lo. Ele diz: descanse, permita, confie. Você está voltando para casa. A canção do silêncio. O silêncio por muito tempo foi temido, associado à solidão, à dor, à ausência. Mas Elias descobriu: o silêncio não era o fim, era o início. Quando tudo parece não ter mais saída, quando nenhuma voz externa é suficiente,
Quando até suas próprias palavras soam vazias, é o silêncio que te chama, não para te punir, mas para te revelar. Elias começou a sentar-se com ele mesmo, todos os dias, no mesmo canto da sua pequena loja, entre livros esquecidos e prateleiras de sonhos empoeirados. Ali, onde ninguém mais via valor, ele encontrou um caderno antigo, páginas amareladas, sem título, sem dono, somente um símbolo desenhado à mão, um círculo aberto em cima. Ele o abriu e não encontrou fórmulas, não encontrou mandamentos, encontrou silêncio em palavras, frases curtas que pareciam ter sido escritas com a alma. Não acrescente mais, tire o que impede. O rio não precisa aprender a fluir, ele só precisa ser liberado. O esforço é o reflexo da resistência disfarçada. Naquele instante, Elias compreendeu. O problema não era o mundo, não era a economia, não era a falta de oportunidades. O que o impedia era invisível. Era o que ele carregava dentro sem perceber. Medos herdados, crenças de escassez, culpas que nem eram dele, verdades que nunca questionou. Ele estava tentando construir um novo futuro com as ferramentas do passado. E a vida, em sua infinita sabedoria, não permite que você suba com bagagem demais. A canção do silêncio não é muda. Ela canta, mas apenas para quem tem coragem de escutar. Elias começou a sentir o que nunca permitiu. Começou a respirar onde antes apenas resistia. Ele deixava vir e deixava ir. Permitia que os sentimentos aflorassem, sem controle, sem censura. Sentia a tristeza e chorava. Sentia o medo e o acolhia. Sentia a raiva e a transformava. Nesse acolhimento, descobriu o que os antigos mestres tentavam ensinar há milênios. A sombra só deseja ser vista, e quando você a vê, ela se dissolve. A loja de Elias não mudou por fora, mas ele não era mais o mesmo. O lugar tornou-se sagrado. As pessoas passavam e paravam. Sentiam algo diferente. Não sabiam o quê, mas sentiam. Porque quando a alma se liberta, tudo ao redor muda, não por magia, mas por coerência vibracional. Você não precisa de mais esforço, precisa de mais presença, mais verdade, mais escuta. A canção do silêncio está tocando agora. Você consegue ouvi-la? Ela canta o que você sempre soube, mas teve medo de aceitar. Você não precisa ser mais. Você só precisa ser você. O código invisível da criação. Juliano era um homem de muitos métodos. Ele lia, estudava, repetia, praticava, aplicava técnicas de manifestação, fazia quadros de visualização, afirmava frases com entusiasmo, mas, no fundo, algo não fluía. A realidade não mudava. As portas não se abriam. E então veio a pergunta que ele tentou evitar por muito tempo. Por que não está funcionando? E a resposta, quando veio, não gritou. Ela sussurrou como uma verdade antiga. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. Juliano entendeu. Não era falta de técnica, era falta de congruência. Ele dizia, eu sou abundante. Mas carregava medo nos olhos, dizia, eu confio. Mas o corpo tremia de insegurança. Falava, eu já tenho, mas sua energia vibrava a escassez. Você pode repetir 1000 vezes uma afirmação, mas se o seu campo vibracional estiver desalinhado, o universo não escuta palavras. Ele sente frequências. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta aquilo que está em coerência com o seu ser. Juliano parou. Parou de tentar convencer a vida. Parou de repetir frases com medo de esquecer quem queria ser. E decidiu fazer algo que poucos têm coragem de fazer: voltar para dentro. Ele olhou com honestidade, com sinceridade brutal, e viu. Viu suas feridas, seus vazios, suas crenças herdadas e sua dependência de resultados. Nesse retorno,
Encontrou algo que havia esquecido. A criação não vem de técnicas. Vem da presença. Vem da inteireza. Ele deixou de buscar ser positivo e escolheu ser verdadeiro. Permitiu-se sentir. Aceitou o medo. Abraçou o desconforto. E lentamente tornou-se alinhado. Mente, coração, energia. Todos dizendo a mesma coisa. E então, algo mágico aconteceu. Sem que ele se desse conta, a vida começou a responder. Pequenos sinais, coincidências, caminhos se abrindo, pessoas certas aparecendo, portas invisíveis se revelando. Esse é o código invisível da criação. Não está nos livros, não está nos gurus, está em você. Você é o código, você é o campo, você é a criação em ação. Basta alinhar, basta limpar os filtros, basta permitir. Quando você se torna a frequência do que deseja, o universo não tem escolha. Ele responde. A simplicidade do ser. Helena era uma mulher admirada, espiritualizada, inteligente, estudiosa. Conhecia leis universais, chakras, cristais, técnicas de expansão de consciência. Tinha uma biblioteca em casa e muitas respostas na ponta da língua, mas havia um vazio, sutil, silencioso, profundo. Ela fazia tudo certo, mas por dentro, algo continuava apertado. Trilha sutil com violino leve ao fundo. Um dia, em um retiro silencioso, sem celulares, sem livros, sem nada, ela se sentou de frente para o espelho da alma. E ali, sem nada para provar, sem ninguém para impressionar, sem ferramentas, técnicas ou palavras, ela se viu, pela primeira vez, não como a mulher espiritualizada, mas como uma alma nua, cansada, exausta de tentar ser perfeita, sedenta por simplesmente ser. Pausa leve, trilha com sons de água correndo, e ali ela entendeu. A paz não está em saber, mas a paz está em soltar tudo o que te impede de sentir o que você já sabe. Ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, ela parou de tentar. Parou de fingir controle. Parou de buscar sinais e apenas permaneceu. Trilha com notas espaçadas de piano. A simplicidade é o lugar mais elevado da consciência. Ela não é ausência de profundidade. Ela é a profundidade sem ruído. Helena descobriu que não precisava meditar 3 horas por dia. Não precisava repetir 1000 afirmações. Não precisava provar seu valor a ninguém. Ela só precisava se habitar. E nesse estado de simplicidade, o coração voltou a bater leve. O corpo relaxou. A mente parou de gritar. Trilha com som de sino tibetano e eco sutil. Você também pode se libertar do excesso. Você não precisa de mais ferramentas. Precisa de mais verdade, mais presença, mais amor. Por quem você já é. Ser verdadeiro é mais poderoso que ser positivo, porque a verdade é cura. A verdade é liberdade. A verdade é ponte. Pausa com som de vento entre árvores. Hoje, Helena não precisa ser ouvida. Ela emana. Sua presença fala antes da sua voz. Seu campo comunica antes das suas palavras. Porque quem é simples é inteiro. E quem é inteiro transborda. Você não está aqui para ser complexo. Você está aqui para ser real. E o real é simples. Juliano estava em silêncio. Depois de tudo, de todas as buscas, de todas as tentativas, de todas as técnicas, ele havia chegado em um ponto que não sabia nomear. Não era mais dor, mas também não era alegria. Não era mais dúvida, mas ainda não era certeza. Era o limiar. A fronteira entre o velho e o novo. Entre o eu fui e o eu sou. Entre o controle e a entrega. Juliano não queria mais respostas. Não queria sinais. Não precisava mais de provas. Ele só queria sentir o real. E foi nesse espaço, vazio e cheio ao mesmo tempo, que a revelação aconteceu.
Não com palavras, mas com presença. Ele sentiu que a vida não era contra ele, que o universo nunca esteve em silêncio, que Deus nunca esteve longe. Ele entendeu que a separação era uma ilusão, que a distância entre ele e o que desejava era feita de identidade, medo e pressa. E quando ele deixou tudo cair, quando deixou o chão desaparecer, quando desistiu de controlar até mesmo o caminho espiritual, ele caiu em si. Mas dessa vez, não doeu. Dessa vez, libertou. Ele era o buscador, mas também era o que estava sendo buscado. Ele era o caminho, mas também era a chegada. O limiar da revelação não é uma explosão. É um suspiro, um abrir de olhos, um sim silencioso ao que é. Você chega a ele quando não precisa mais chegar em lugar nenhum. Juliano sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, ele não estava tentando alcançar nada. Ele estava presente, estava inteiro, estava livre. E foi aí que tudo começou a fluir. Não como um milagre místico, mas como uma vida natural, plena, alinhada. Você não precisa conquistar o universo. Você precisa se lembrar que já é parte dele. A separação nunca existiu. A ausência foi ilusão. A espera foi apenas preparação. Agora, tudo está pronto. E você? Você está pronto para atravessar o limiar e viver como quem se lembra do que sempre foi? Você chegou até aqui, e isso já é um milagre. Você escolheu permanecer. Você atravessou blocos de dor, silêncio, lembrança, rendição e revelação. E agora, você está no centro do seu próprio ser, onde tudo começa, onde tudo se dissolve, onde tudo é. A partir de agora, você não será mais o mesmo, porque algo dentro de você foi ativado, foi reconhecido, foi relembrado. Não se trata de mudar o mundo, se trata de viver no mundo sem perder sua essência. Se trata de acordar todos os dias com a coragem de ser você, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, porque por dentro, você já atravessou o portal. E toda vez que duvidar, toda vez que escurecer, volte aqui, não ao vídeo, mas ao centro. Respire, sinta, silencie e diga: eu me lembro, eu sou. E isso basta. Repita comigo: eu sou presença, eu sou luz em forma humana, eu sou a resposta que eu buscava. Tudo o que eu preciso já existe em mim. Eu permito que o universo me sirva. Eu me abro para o fluxo. Eu me abro para o amor. Eu não preciso ser perfeito. Preciso ser inteiro. Eu solto o controle. Eu abraço o silêncio. Eu me conecto com o que é real. Hoje eu retorno para casa, dentro de mim. E nessa casa, o universo me encontra e me responde. Sempre. Agora, não corra. Não volte ao automático. Não volte à pressa. Apenas permita que tudo se assente. Respire. E caminhe como quem carrega um novo céu dentro do peito. Porque o milagre não está no futuro. O milagre é você.